Olá, a mensagem a seguir é intitulada O Cristão Também Sofre. Vamos meditar na palavra com o pastor Ivaldi e que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. O motivo da gravação desta mensagem neste CD é esclarecer alguns cristãos que, por engano, pensam que cristão não sofre, não fica doente, o que não é verdade, segundo a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Podemos ver através dela que o apóstolo Paulo sofreu com um espinho na carne, foi picado por cobra na ilha de Malta, foi apedrejado. O apóstolo Pedro chorou amargamente por negar Jesus. Maria, mãe do Salvador, Jesus Cristo, recebeu o recado do anjo de que ia ser mãe do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isso está no capítulo 1 de Lucas, versos 28 a 33. Mas ela sofreu calúnia do povo, viu o filho ser preso, julgado, ser condenado, crucificado, morreu pregado na cruz, recebendo castigo de bandido. Como Maria pensou, será que entendi errado aquilo que o anjo me falou? Será? O apóstolo Pedro, no capítulo 1, versos 6 e 7, também fala que se nós precisamos ser corrigidos por um pouco de tempo, Deus assim faz. No capítulo 2 de Colossenses e Filipenses também, em Filipenses 2, 12 a 15, ele repreende as pessoas que murmuram. A murmuração traz correção. Deus corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, 6 a 9, mostra ali para nós que Deus corrige os seus filhos. No capítulo 3 de Apocalipse, verso 19, a Bíblia Sagrada registra também que Deus, ele corrige os filhos a quem ama. Há vários modos de sofrimento. Sofrimento por desobedecer, sofrimento que fala por ser amigo do mundo, por murmurar, por abandonar às vezes o trabalho, por amizade com o mundo. Então tem muitos sofrimentos que as pessoas passam por necessidade de crescimento espiritual. Através do sofrimento, a pessoa às vezes é despertada a se voltar a Deus com mais frequência. E Jesus também falou sobre o sofrimento por causa do nome dele, no capítulo 5 de Mateus, do versículo 10 ao 12, também Jesus falou ali que quando a pessoa é perseguida por causa do nome dele, a pessoa é bem-aventurada. Ou então o sofrimento traz benefício? Sim, senhor, traz benefício. O apóstolo Paulo falou no capítulo 8 de Romanos, versículo 18, que a ardente expectação da pessoa às vezes sofre perseguição, e ele diz: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. O apóstolo João, no capítulo 5, versos 20, ele mostra ali que o apóstolo João
foi receber a revelação de que Jesus tinha traído ele no corpo dele, quando ele estava preso por causa da palavra de Deus. Então, não é novidade sofrer quando as pessoas precisam ser corrigidas. O pai da gente, fisicamente falando, ele corrige os seus filhos para o bem. Nenhum pai corrige os filhos para o mal. Então, se os nossos pais nos corrigiram querendo o nosso bem, imagina Deus como ele corrige aquele que ele quer bem. Então, é preciso tomar cuidado com estes ensinos de que cristão não sofre, que cristão não fica doente. Não. Todos em cima desta terra passam por tribulação, sofrimento. Por quê? Porque somos humanos. Então, quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe consequência para as pessoas, consequências más. Através do pecado veio o sofrimento, veio a dor, veio a doença. Então, não é uma coisa que é só para o incrédulo, não. É coisa para os cristãos também. O Senhor Jesus Cristo, ele falou no capítulo 16 do Evangelho segundo João, ele disse ali que no mundo teremos aflição, mas que nele nós temos paz. É para termos bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. Então, não é legal a gente pensar que cristão não sofre, não. É uma ideia de que as pessoas buscam Jesus Cristo só para as coisas desta vida, só para ir bem fisicamente, bem materialmente, bem financeiramente. O apóstolo Paulo até chama atenção no capítulo 15 da Epístola aos Coríntios, a primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala claramente que se buscamos Jesus Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não busque Jesus para esta vida apenas, não. Devemos buscar Jesus Cristo para a vida eterna, para escaparmos do fogo eterno, porque Ele veio para isso, para nos salvar da condenação eterna. Este deve ser um sofrimento terrível, a pessoa ser soberba, ser orgulhosa, não concordar com o que está escrito na Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo falou que se não for gerado por Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, é preciso ser gerado por Deus para entrar no reino de Deus? É preciso ser gerado por Deus. Está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Isso é que as pessoas devem procurar. Jesus Cristo convidou todas as pessoas. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Procurar Jesus para as coisas deste mundo, Jesus não prometeu isso. Ele não falou, vinde a mim que vocês vão ficar ricos, vinde a mim que vocês não vão ficar doentes, vinde a mim que vocês não vão ser perseguidos. Pelo contrário, ele disse que todos passam pelo problema da tribulação aqui neste mundo. No mundo teremos tribulação, aflição, doenças, dor. Por quê? Porque veio através do pecado. Quando Adão colocou o pecado no mundo, ele trouxe essas consequências, entre elas a separação eterna. Foi por isso que Deus precisou enviar Jesus a este mundo, deixar que Jesus sofresse naquela cruz, para que ele nos atraísse no corpo dele ali na cruz, levando o velho homem a morrer com ele, levando a velha natureza a ser crucificada com ele, porque a velha natureza foi herdada de Adão, por isso é chamado de natureza adâmica, natureza de víbora.
É a natureza que leva o homem para o inferno. Então Jesus veio com a missão de nos salvar desta condenação eterna. O sofrimento eterno, realmente, esse é difícil. A pessoa vai ficar separada de Deus eternamente, no fogo e no enxofre. Veja bem que terrível que é. Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versos 14 e 15. Então convém dar uma analisada, saber por que o amado está sofrendo. Quando o apóstolo Pedro fala na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9, ele fala ali que é para nos despertarmos das coisas que desagradam a Deus. Às vezes Deus permite o nosso sofrimento para sermos despertados. Então não é que o cristão não sofre. Aqueles que não sofrem precisam realmente estar atento, porque a Bíblia Sagrada, no capítulo 12 de Hebreus, ela disse que, a partir do verso 6 ao 9, ela diz que Deus corrige os filhos dele, que não há filho de Deus que não seja corrigido. Se não for corrigido, é bastardo. Então é preciso tomar cuidado com estes ensinos, com estes pensamentos errados, de que a pessoa não sofre quando ela é cristã. Não, isso é errado. E tem trazido muitos problemas para as pessoas, porque elas pensam que quando estão doentes ou quando estão numa aflição, é porque não nasceram de novo, traz dúvida para a pessoa. Isso é crer nas circunstâncias, é preciso acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e é suficiente, está escrito no capítulo 4 de Hebreus, versos 12. Precisamos estar com a Bíblia Sagrada nas nossas consciências, na nossa cabeça, tendo a consciência limpa das doenças, não, limpas das coisas erradas. Quantas pessoas sofrem porque cometem coisas erradas, não pratica aquilo que Deus manda, então vem o sofrimento, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que a pessoa semeia, ela vai colher. Então a pessoa pode pensar que Deus está com os olhos fechados e não está vendo o que ela está praticando, mas Ele vai além daquilo que nós pensamos, no sentido de sondar o nosso coração, a nossa mente. Ele sabe o que nós estamos pensando. Está escrito pelo profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 10. Então, meu querido, se está sofrendo por alguma razão negligente à palavra de Deus, se volte para Deus, que você está sofrendo para se voltar para Deus e pôr em prática aquilo que Deus manda pela palavra dele. Agora, se não está sofrendo, precisa tomar muito cuidado, porque talvez o sofrimento depois seja eterno. Porque uma pessoa que parte para a eternidade sem ser gerada por Deus, esta vai sofrer eternamente. Não é uma passagem de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. É eternamente. Por quê? Porque foi soberba. Não concordou com aquilo que Jesus falou, que é preciso ser gerado por Deus para entrar no reino dele. A pessoa não procurou saber como ser gerada por Deus, que está escrito na Bíblia, que para ser gerada por Deus é preciso estar em Cristo Jesus. Isso está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E para estar em Cristo Jesus, aí vem as religiões tomando o lugar da fé, porque para estar em Cristo só tem uma maneira, só tem um jeito, meu querido, é acreditar que Jesus Cristo nos atraiu no corpo dele, conforme ele prometeu, que quando ele fosse levantado na cruz, ele nos atrairia no corpo dele. Isso está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 12,
Versículo 32 e 33. Por que o 33? Porque ele nos atraiu no corpo dele para fazer morrer a velha natureza. Ele ia morrer de morte de cruz, é o que todos precisam, morrer de morte de cruz, para poder ser gerado por Deus. Então, querido, se você está passando por dificuldade, por alguma razão de incredulidade, por alguma razão de negligência à palavra de Deus, então volte-se para Deus, clame a Deus, porque está escrito o que Deus está esperando aqueles que se dizem que acreditaram naquilo que Jesus Cristo prometeu. Deus está esperando de braços abertos que a pessoa se volte para Ele e peça a Ele que dê fé para a pessoa acreditar que foi atraída no corpo de Cristo e se entregar à morte no corpo de Cristo para que Cristo viva nela eternamente. Esse é o ponto que leva a pessoa a ser liberta, feliz, por estar livre da condenação. Não é ganhar dinheiro, não é isso. Então, não é não ficar doente, não é isso. Jesus não falou para nós nunca que quando nós cremos que Ele nos atraiu no corpo dele, que nós íamos sofrer, Não, Senhor, nós sofremos sim, porque vemos as pessoas fazerem pouco caso da palavra de Deus. Este é um sofrimento que devemos sempre dar graças a Deus por não estarmos fora de Cristo Jesus. Porque quando a pessoa está fora de Cristo, Jesus falou no capítulo 15 do Evangelho, segundo João, versículo 6, Jesus falou: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as varas, colhem-nos, lançam no fogo e ardem eternamente. É preciso estar em Cristo. E lembre-se que só tem um jeito de estar em Cristo. É acreditar na promessa que Ele fez de que quando Ele fosse levantado da terra, Ele nos atrairia no corpo dEle. Então é esta a razão que nós estamos aqui gravando esta mensagem neste CD, para esclarecermos algumas pessoas que receberam informações erradas de que cristão não sofre, cristão não é perseguido. Ao contrário disso, quantos e quantos cristãos têm sofrido, quantos e quantos, ali no capítulo 11 de Hebreus, mostra a coluna daqueles homens de fé que foram cerrados pelo meio, que foram lançados ali na jaula dos leões, como os 3 amigos de Daniel, e Daniel também. Os 3 amigos dele foram lançados na fornalha ardente. Daniel foi lançado na cova dos leões. Por quê? Por temor a Deus. Então, querido ouvinte, não fica com esta ideia de que porque você agora é cristão, que está livre do sofrimento. Pelo contrário, se alegre quando estiver sofrendo perseguição por causa da palavra de Deus. É Jesus falando. Quando a gente lê ali no capítulo 5 de Mateus, versículo 10 ao 12, e muitos outros textos da Bíblia Sagrada, nós vamos abonar aquilo que realmente está escrito na Bíblia, através do nosso sofrimento. Quem não sofre? Os pais sofrem por ver os filhos fazerem pouco caso da palavra de Deus. Às vezes o marido sofre por ver que a mulher não se agrada da palavra de Deus. A mulher sofre porque queria ter o marido junto com ela como cristão. Então, tem vários tipos de sofrimento, muitos tipos diferentes. Tem sofrimento que é para a nossa correção, como o ourives trata do ouro. Então, quanto mais o ouro é polido, mais
valor ele tem. Isso é para nós também. Quanto mais Deus trata conosco, mais valor nós temos. Aí nós vamos ser testemunhas de Jesus. Podemos tratar com Jesus porque Jesus Cristo pediu para nós sermos testemunha. Mas se nós não sofremos, se nós não temos nada para falar, o que é que a pessoa vai falar? Então podemos tirar proveito do sofrimento por causa disso. E queremos então que o amado que esteja ouvindo, que vai ouvir esta mensagem, analise bem, analise este sofrimento que o amado está passando. É para o seu bem ou estás passando porque desagradaste a Deus? Lembre-se que no capítulo 6 de Gálatas, verso 7, ali é um aviso que Deus está dando para cada um de nós, que somos gerados por Cristo Jesus ali. Quando estávamos nas trevas, Jesus nos atraiu no corpo dele para nos desarraigar deste mundo mau. Mas às vezes a pessoa não é desarraigada, as pessoas às vezes gostam do mundo, gostam das coisas do mundo e por isso elas sofrem. Deus não deixa passar. Ele corrige os filhos dele, como ele não deixa passar. Ele é riquíssimo em misericórdia, sabemos disso que está escrito na Bíblia Sagrada, que Deus é riquíssimo em misericórdia. Efésios 2, capítulo 2, verso 4. Mas ele também é fiel naquilo que ele fala, ele não retira o que fala. Então, quando ele fala que se não nascer dele, se não for gerado por ele, a pessoa não entra no reino dele, não entra mesmo. Não queira ser iludido, pensando que por fazer isso, fazer aquilo, você vai entrar no reino de Deus. Porque para ser gerado por Deus é através da fé, que está tudo feito já. Jesus veio a este mundo para isso, para fazer uma obra que religião nenhuma podia fazer, homem nenhum podia fazer e não pode. Então Deus precisou enviar Jesus, está escrito lá no capítulo 3 do Evangelho segundo João, verso 17, que o motivo de Jesus vir a este mundo foi para salvar o mundo da condenação eterna. E Jesus Cristo cumpriu este trabalho que Deus deu a ele. Ele mesmo falou para Deus no capítulo 17 do Evangelho segundo João, verso 4. Jesus Cristo falou ali e glorificou a Deus, completando a obra que Deus deu a ele para ele fazer. Ó Pai, eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que o Senhor me deu a fazer. Então está consumado, meu querido. Peça fé a Deus para crer que Cristo te atraiu no corpo dele e você foi crucificado com Cristo Jesus. Entregue-se à morte no corpo de Cristo. Faça aquilo que o apóstolo Paulo fez e deixou como exemplo para nós no capítulo 2 da Epístola aos Gálatas, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo deixou ali como testemunho dele. Ele, o apóstolo Paulo, que era um grande religioso, precisou passar por este processo, ser atraído no corpo de Cristo, crucificado com ele, morto com ele, para poder ser ressuscitado com ele. Ele mesmo fala isso. Eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Faça isso, meu querido. Deus fez tudo através de Jesus, está tudo pronto. Depende apenas do querer da pessoa. Quando a pessoa quer e clama a Deus, esta pessoa recebe fé de Deus para acreditar naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Isto está em vigor até Jesus voltar. Então, querido, faça um raciocínio, medite na sua situação diante da
aquilo que a eternidade te espera. O senhor, a senhora, você está em Cristo Jesus? Lembre-se que se não tiver nele, não é gerado por Deus. Lembre-se que se não tiver em Cristo Jesus, vai ser lançado no lago de fogo. Este sim vai ser um sofrimento terrível e eterno. E é disso que nós queremos que o amado fique livre, voltando-se para a promessa que Cristo fez, de que para ficar sendo da família de Deus, é preciso estar nele, acreditando que ele te atraiu no corpo dele. É preciso, às vezes, a gente repetir muitas vezes, o apóstolo Paulo deixou este recado, que era para o bem das pessoas. Então a repetição às vezes é para o bem das pessoas, às vezes não ouviu direito, às vezes não raciocinou. Por que eu preciso estar em Cristo? Porque Deus só gera a pessoa para o reino dele quando ela está em Cristo. E como eu estou em Cristo? Crendo na promessa que ele fez de que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos no corpo dele para levá-los a morrer com ele. Faça isso e terás a vida eterna. Em nome de Jesus, nós pedimos a Deus que te dê interesse, que dê vontade de ficar livre da condenação eterna. Saber que não é brincadeira, que a palavra de Deus registra que é sério o assunto. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.